A Bíblia tem um compêndio de 66 livros. São 1.189 capítulos. Mais de 31 mil versos. A gente pode estudar a Bíblia de muitas maneiras. A gente pode ler a Bíblia assim, corrido. A gente pode escolher um capítulo. Pode escolher um verso. Eu tenho estudado a Bíblia por porções. Tem me feito muito bem isso. E às vezes eu descubro que tem algumas chaves na Bíblia. Às vezes eu descubro que tem algumas coisas assim que são como enigmas. E quando a gente consegue descobrir esse enigma, desvendar essa chave, abrir essa porta, a gente é grandemente, ricamente, abundantemente abençoado. Olha o que diz o verso 1 de Romanos 8. Eu poderia recitá-lo aqui, porque ele está no meu coração, é um dos versos que eu tenho na minha mente, mas eu vou ler aqui na palavra de Deus. Paulo diz assim, Romanos 8, verso 1. Você que está nos acompanhando aí, se tiver uma Bíblia, pode seguir aí, por favor. No computador é fácil, que tem uma porção. Agora, pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a chave desse verso aqui? E, por conseguinte, desse capítulo todo, que é o principal capítulo da carta aos Romanos. A chave é em Cristo. Para quem está em Cristo, mas o que é que significa esse negócio, estar em Cristo? Uma vez que para quem está em Cristo, já não existe mais condenação. E Paulo termina o capítulo anterior falando de uma guerra que existe entre a carne e o espírito, entre as coisas deste mundo e as coisas do mundo vindouro, do mundo eterno, as coisas da eternidade. E agora ele diz assim, olha, nós vivemos sob a condenação do pecado. E ele termina o capítulo com esta triste nota, vivemos sob condenação. Nós estamos condenados à morte. Mas ele inicia o capítulo 8 dizendo assim, porém, agora, desde já, desde este momento, não existe mais condenação para quem está em Cristo. Essas expressões, em Cristo, em Deus, no Espírito, no Senhor, elas têm um significado. Todas elas querem dizer relacionamento. Relacionamento com Deus, com Cristo, com o Senhor, com o Espírito Santo. Envolvimento com a divindade. Mais do que envolvimento, as expressões querem dizer comprometimento, porque você pode até estar envolvido e não estar comprometido. Estar comprometido é muito mais do que estar envolvido. Aqui está falando de comunhão. Não existe condenação para quem está em Cristo. A congregação poderia dizer amém? As expressões elas falam muito e por si só. Por exemplo, provavelmente a expressão que mais se usa hoje chama-se selfie. O que é selfie? Selfie é o seguinte, um camarada que tem uma igrejona bonita como a minha, pastor Mateus Grilo, é uma bênção, né? Aí a gente pega um aparelhinho eletrônico, bota a carinha aqui no aparelho, bem assim, ó. Aí tira todo mundo lá atrás, ó. Aí fala assim, olha o tamanho da minha igreja. Não vou mandar para ninguém agora isso aqui, não tem tempo. Selfie. Você já fez um? A maioria já fez, né? Está na moda. Olha a expressão, está na moda. No tempo que eu era criança, tinha umas expressões que muitos de vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, quando tinha um indivíduo assim, que era meio molão, meio atrasado, meio devagar, que não andava junto com a turma, ele era chamado de boco-moco. Alguém já ouviu essa expressão? Só para eu saber, eu não estou sozinho nesse universo, aleluia. Mas tinha também o caipira, o jeca. As expressões, elas às vezes, elas são mais fortes do que deveriam ser. Uma expressão que surgiu aí, começo do ano passado, talvez no ano anterior, o cara. Tem a música, esse cara sou eu.
As expressões, é nós, tremendo de um erro de português, né? O Ministério da Saúde adverte, cuidado, é nós na fita, que agora nem existe mais fita, né? Bauru, é uma cidade, mas é um lanche também. Expressões, Bauru. Comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Deus proibiu comer o sangue. Agora o Senhor Jesus diz assim: quem não comer da carne e não beber do sangue do Filho de Deus, não tem vida. Expressões fortes, mas são expressões que dizem uma grande verdade. Há outras expressões que eu anotei aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que as árvores batem palmas. As árvores batem palmas, está na palavra de Deus. A Bíblia diz que as estrelas cantam. Expressões. O Senhor nosso Deus, um dia desses, vai dizer assim: está feito, acabou. O juízo terminou, é hora de Jesus voltar. E o povo de Deus, quando escuta o está feito, diz o quê? Amém. Amém. Então, Maranata. Senhor, é a expressão, é o poder da expressão. Não há condenação, desde agora, desde já, para quem está em Cristo. Eu vou perguntar de novo, você vai só falar a expressão. Desde agora, desde já, não existe mais condenação para quem está em Cristo. Amém. Em Cristo. Esse é o poder. E eu acabei de dizer que em Cristo, em Deus, no Espírito, no Senhor, todas estas expressões indicam relacionamento, comprometimento, indicam comunhão. Será que eu deveria perguntar como é que está a sua comunhão, a sua devoção com Deus? Vocês se lembram que eu preguei há alguns sábados aqui, e eu falei que o inimigo trabalha para nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Eu li um texto aqui, vocês lembram disso? A comunhão com Deus, na maioria dos casos, para quase todas as pessoas, é a primeira coisa que vai para o espaço, quando a gente fica aturdido com um milhão de coisas para fazer. Já perceberam? Acordou tarde, perdeu o horário de levantar, o relógio não tocou, o despertador não soou. Qual é a primeira coisa que vai para o espaço? É a comunhão com Deus. Porque se a gente chegar no trabalho atrasado, a gente já tem um problema. Se não sair de casa na hora certa, o trânsito não deixa mais a gente chegar. Então o inimigo, ele está fazendo de tudo para atrapalhar a nossa comunhão. Porque ele sabe que quando eu estou em comunhão com Cristo, ele não pode, o inimigo não pode me condenar. Irmãos, nós temos que falar mais de comunhão. Para isso nós teremos o Pentecostes aí, todos os benefícios da graça de Deus, em 50 dias, dia 12 começa, e será uma bênção. E eu queria agradecer, professor Zorzinho, você fez um trabalho muito bonito, viu? Conseguindo aí as verbas para essas coisas, ficou lindo aqui. Pastor Mauro já anunciou aqui, esse mês agora, vamos colocar a iluminação definitiva. Então, vamos gravar, vamos pregar a palavra, não só aqui, gente, vamos pregar pela televisão. E se você tiver condições de pregar através de uma emissora de rádio, vá pregar. Jesus precisa voltar, mas antes de ele voltar, o evangelho do reino tem que ser pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Se eu tiver comunhão, se eu estiver em Cristo, eu vou arrumar um jeito de pregar, eu vou arrumar um jeito de falar, e Deus vai nos dar essa graça. Deixa eu enriquecer um pouquinho essa ideia do em Cristo. Eu acabei de dizer que em Cristo, em Deus, no Espírito, no Senhor, tudo isso quer dizer comunhão. Eu vou provar pela Bíblia. Eu quero que você use a Bíblia. Pegue a Bíblia aí. Eu tenho aqui vários textos que indicam que quando eu estou em comunhão com Deus, eu recebo bênçãos. E como eu não tenho todo o tempo do mundo para pregar esse sermão, eu vou citar pelo menos um texto. Talvez cite alguns e leia um, acho que é isso que eu vou fazer. Então, por exemplo, Romanos 4:3, fala que Abraão creu em Deus. Mas o verso que eu vou ler está em Tiago 2:23.
olha a bênção que aconteceu com este servo de Deus, pelo fato de ele ter crido em Deus. Depois de Hebreus, está a cartinha de Tiago, capítulo 2, verso 23, e aqui ele diz assim: e se cumpriu, achou? Eu adoro esse farfalhar das páginas aí, podem passar, vamos encontrar, todo mundo. 23 de Tiago, capítulo 2. E se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus. Olha a expressão aí, em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado de quê? Amigo de Deus. Há outros textos, Romanos 5:11 diz que nós devemos nos gloriar unicamente em Deus, em Cristo. Temos que nos gloriar nessas coisas. Atos 17, 28, quando o servo de Deus chegou para pregar, ele falou assim: é nesse Deus que vocês não conhecem, é nesse Deus que nós existimos, é nele que nós nos movemos, que nós andamos, em Deus. Então, em Deus quer dizer relacionamento. No Espírito, também quer dizer relacionamento. Paulo diz que a consciência dele estava absolutamente correta no Espírito de Deus. E quer ver o que ele diz no verso 9 do capítulo 8? Voltem lá, mantenham a Bíblia em Romanos 8. Ele diz assim, achem aí por favor. Estou lendo aqui Romanos 8, verso 9, que diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas no Espírito. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Significa estar em comunhão com o Espírito de Deus. E quando eu estou em comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, eu sou conduzido por esse Espírito de Deus. E nesse mesmo capítulo, eu não vou ler, mas vou citar para você, Paulo fala assim, que quando eu estou conectado com esse Espírito, no Espírito, o Espírito vem e assopra no meu ouvido e diz assim: ei, você é um filho de Deus. E aí Paulo completa: e se eu sou filho, eu sou um herdeiro. Olha as bênçãos de eu estar conectado em Cristo, gente. Eu tenho que estar em Cristo. Vamos para frente? No Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Paulo diz assim: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhos e trabalhos, mas no Senhor o nosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, onde? Em quem? No Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor. Vamos então chegar ao ponto principal, que é em Cristo. A nossa expressão é em Cristo, porque para quem está em Cristo não existe mais condenação. Desde quando? Desde agora. Para quem está em comunhão com Cristo, não tem mais condenação. Desde agora, desde já. Para quem está em Cristo, o julgamento significa tudo e não significa nada. O texto diz que aqueles que estão nele não são condenados. Se nós estamos em Cristo, não seremos condenados jamais. Amados, nós teríamos que fazer disso a nossa comida, a nossa bebida, o nosso ar, o nosso ir e vir, o nosso deitar e levantar, em Cristo. Porque quem está em Cristo está livre da condenação. Da condenação não apenas das coisas desta vida, mas da condenação da morte eterna. Nós estamos em Jesus, nós somos livres, aleluia! Glória a Deus. Eu escolhi 2 Coríntios 2,14 para falar sobre do em Cristo. Pega aí. Olha que coisa linda.
Olha que coisa linda para quem está em Cristo, para quem está no Senhor, para quem está em Deus, para quem está no Espírito de Deus. Ele diz assim: graças, porém, a Deus, que é que diz aí? Então eu vou ler o trechinho, você só vai falar o em Cristo, tá bom? Vamos tentar ver se fica bonito. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. O que é isso, gente? Nós somos sempre vencedores, inclusive quando estamos sendo derrotados. Dá para entender? Não dá. Então tente entender, porque também não sei explicar. Mesmo na hora que estamos sendo derrotados nesta vida aqui, o Senhor nosso Deus, através de Cristo, em Cristo, Ele nos conduz em triunfos. É para não explicar mesmo, mas é para aceitar. Deus quer conduzir você sempre em triunfos, através de Cristo Jesus. Por isso a minha intenção de pregar esse assunto hoje. Eu quero que a minha congregação esteja em Cristo, diga amém. Amém. Tenho aqui vários textos que eu poderia falar isso aqui para você. Vou citar mais um, que está em Romanos 6. É um texto que fala sobre batismo. Quer ver que coisa linda? E desse aqui, eu acho que você pode conseguir usufruir uma graça, uma bênção muito especial agora. 3 de Romanos 6. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, onde? Com quem? Em Cristo. Você não se lembrava que tinha esse verso aqui, não é, Isaías? Ele é espetacular, né? Ou não sabeis, porventura ignorais, que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quem está em Cristo e foi batizado em Cristo, morreu junto com Jesus Cristo lá no Calvário, diga amém. Amém. Foi sepultado junto com Cristo lá naquele sepulcro, diga amém. E ressuscitou junto com Cristo quando ele ressurgiu no primeiro dia da semana, amém? É o que está escrito aqui na Bíblia. E eu desafio qualquer um a me peitar aqui e dizer que não é isso. Tem que ter coragem, né? Mas eu não tenho coragem em mim, eu tenho coragem na palavra de Deus. É o que a palavra me ensina. Eu vou ler de novo. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados com Ele na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, aleluia! Em Cristo. Cinco. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Cristo, aleluia! Se tiver aqui para o descanso, vá em paz, vai tranquilo, porque você foi batizado em Cristo, você já foi sepultado com Cristo. E assim como o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, você que foi batizado em Cristo, você que vive em Cristo, você será levantado juntamente com Ele, vai para o lar, e vai para a eternidade. Quero terminar. Vou reafirmar o seguinte, amados. As expressões em Cristo, em Deus, no Senhor, no Espírito Santo, elas querem dizer relacionamento com Deus, elas querem dizer comunhão com Deus, elas querem dizer viver em Deus. A gente pode usar as expressões do jeito que a gente quiser, mas eu vou dar o resultado final aqui, porque um sermão não pode ser terminado sem ter um resultado final. Não pode.
O resultado final está em 2 Coríntios 5,17. Acompanhe comigo. Pertinho de onde estávamos. Olha que coisa linda, para encher o nosso coração, para encher a nossa vida de alegria. E assim, se alguém está, onde? Em quem? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Nós vamos para a eternidade porque somos novas criaturas em Cristo. Não é porque somos bons ou melhores do que os outros, porque não somos bons e nem melhores. Talvez sejamos ruins e piores. E tem uma classe de gente religiosa, e tem no meio adventista também, que é terrível. Mas não é porque é terrível que vai se perder. E não é porque é boa classe que vai se salvar. Nós seremos salvos porque estamos em Cristo, e em Cristo nós somos novas criaturas, aleluia, louvado seja Deus. Quer mais uma? Demonstrando generosidade, Colossenses. Rapidinho aqui, um pouquinho para frente, não muito. Capítulo 1 de Colossenses, 26. O mistério, olha aqui o que eu vou aprontar com você agora. Olha aqui. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, justamente agora, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia. Ele falou assim: eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém abrir, eu vou entrar. Se eu entrar e cear com ele, ele vai cear comigo. Se eu estou em Cristo, e eu sou uma nova criatura, e é um mistério isso, Cristo está em mim. E Paulo está dizendo aqui, com tranquilidade, bem simples, esse mistério estava oculto, mas Deus quis fazer esse mistério conhecido, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. E sabe a que conclusão Paulo chegou? A conclusão que ele chegou depois de discutir tudo isso está em Gálatas 2:20. E diz assim: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. À medida que eu fico em Cristo, eu vou me assemelhando a Cristo. À medida que eu fico em Cristo, Ele vai tomando conta da minha vida e do meu ser. E em algum momento, esse Cristo, Ele se torna tão vivo na minha vida, que Ele passa a viver em mim. Vou chamar aqui a Eveline e o Gilberto, vem aqui me ajudar. Para quem está em Cristo, não há mais condenação. Para quem está em Cristo, e o Cristo nele, essas coisas começam a se misturar, o você e o Cristo. E chega um momento que você vai dizer como Paulo disse: bom, de agora em diante, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E quer saber? Se Cristo vive em você, você não vai ficar aqui nesse mundo para ser queimado pelo fogo quando Jesus voltar. Porque o Cristo não será queimado aqui. Se Ele vive dentro de você, você vai com Ele. Nós vamos com Ele. Não é simples. Claro que alguém tem que pagar o preço e estudar para tornar isso simples. E eu pedi a Deus essa semana, essas madrugadas,
para, embora pregando um assunto teologicamente muito profundo, que eu o tornasse bem simples para que vocês todos pudessem entender. Deixa eu perguntar. Vocês entenderam o significado de a gente viver em Cristo, sim ou não? Sim. A congregação poderia dizer: louvado seja Deus. Você poderia dizer: eu quero viver em Cristo. Eu quero que Cristo viva em mim. É o meu desejo também. Eles vão cantar uma música linda, que fala mais ou menos isso, de a gente viver com Cristo, e de Ele viver com a gente. E eu queria fazer um chamado agora. Nós estamos no fim do fim. Nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que conseguimos imaginar. Em algum momento deste, os últimos acontecimentos que são rápidos, eles vão acontecer. Pergunta é: você está contente com a vida de comunhão que você tem? Você está feliz com a vida de comunhão que você tem? Você está contente com o seu em Cristo? Ou você gostaria de hoje dizer assim: Deus, depois de ouvir a Tua palavra, eu quero tomar uma atitude, uma decisão. Eu quero me jogar de corpo e alma, com todo o meu ser, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, nos braços do Senhor Jesus. Eu quero estar em plena comunhão em Cristo. Se você está pensando nisso, e se é esse o desejo do seu coração, enquanto eles estiverem cantando e Deus falar com você, eu peço que você se levante. Mas é assim, nem todo mundo precisa se levantar, não é? Mas se Deus tocar o seu coração, peça para Ele lhe dar forças para você viver em Cristo. Porque em Cristo significa comunhão plena com a divindade. E para quem está em Cristo, não há mais condenação. Se você quiser também se juntar a nós e vir aqui sobre o altar, também pode vir. Esse é um lugar de bênçãos. Deus abençoe vocês. Deus os use agora. Quando vai é sombrio, quando as forças se vão, quando em nós há um vazio, só nos resta dor. Se a esperança acabou, se buscamos perdão, se estamos aflitos, longe da solução, Em Cristo vamos seguir. Em Cristo vamos vencer. Na história da cruz, na entrega de Jesus, temos razão para na história da cruz, na entrega de Jesus, temos razão para seguir.
capítulo que começou dizendo que desde agora, desde já, não há mais condenação, ele termina dizendo assim, ó: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em... É espetacular, não é? Nada pode nos separar desse amor em Cristo. E nós vamos para a eternidade com Jesus, gente. Vamos nos agarrar ao Senhor em Cristo. Conte com a oração dos seus pastores. Os dias são difíceis, as dificuldades são muito grandes e muitas, mas em Cristo não há condenação. E ninguém, nem nada, pode nos separar desse amor que está em Cristo. Feche os olhos. Senhor, louvamos o Teu nome por esse livro aqui, a Tua palavra. É uma coisa maravilhosa, a gente não tem um adjetivo capaz de descrever esse livro, pelas verdades divinas nele contidas. Hoje nós descobrimos que em Cristo não apenas não haverá condenação, como também descobrimos que nada e ninguém pode nos separar desse amor, o amor de Deus em Cristo Jesus. Meu Pai, chove bênção sobre a Tua herança aqui, por favor. Chove bênção sobre o Teu povo que nos acompanha pela internet. Abençoa as pessoas que estão necessitadas de um favor especial Teu. Manda a Tua misericórdia, Pai. Teu amor, a Tua bondade. Quero entregar a minha congregação aqui nas Tuas mãos. Nós queremos viver em Cristo. E queremos muito em breve ir com Ele para o lar. Ser servido em continuar na nossa vida. E dá-nos a Tua força para que não desistamos de permanecer em Cristo. É a nossa oração, agradecidos em Jesus. Amém.